Olá, sejam todos bem-vindos. Esse é o canal Amigo Oculto Concurseiro e no vídeo de hoje a gente dá continuidade à resolução da prova de português do último concurso que teve do TJM-MG em 2013. A gente já fez a primeira, segunda e terceira parte da prova de português. Hoje a gente vai para a quarta parte. Eu tô prevendo que vão ser 5 partes, tá? Lembrando que a prova de português tem 25 questões. Depois da prova de português, vem a de noções de direito, que também tem 25 questões. E por último, a de informática, que é menorzinha, com só 5 questões. Então vamos continuar. A gente terminou da última vez na questão 15. A gente está fazendo uma média de 5, né, por vídeo. Então vamos para 15, 16. Questão 16. Tentar pôr aqui o maior que der para ficar fácil de ler. Não, aqui ainda não deu. Diminuir um pouquinho. Agora já deu. Então, questão 16. Abre aspas, cuide bem dele para que ele não cometa um erro cuidando de você. Fecha aspas. A ideia expressa pelo termo em destaque é de. O termo em destaque é para que. Para que as opções são letra A, causa, B, concessão, C, consequência e D, finalidade. Então aqui o termo que está grifado para a gente olhar é para que. Cuide bem dele para que ele não cometa um erro. Isso é a causa? Não. Concessão? Também não. Talvez consequência a gente poderia confundir um pouco. Mas a consequência não é isso aqui. Você não faz isso. Claro que você faz isso para ter isso como consequência. Mas no sentido da frase, cuide bem dele para que você está fazendo alguma coisa com a finalidade de que outra não aconteça. Então, esse para que, ele tem a ideia de finalidade. A gente descarta todas as outras. Finalidade. Para que é com a finalidade de que o que você quer aconteça. Então, 16 foi rapidinho, foi facinho. Vamos para 17. Questão 17. Abre aspas, eu possuía uma cópia do Nelson's Pediatrics, com o qual eu conferia os diagnósticos do nosso pediatra. Com o qual, ele grifou 2 vezes, né? Ela está em negrito aqui e está em negrito aqui também. Com o qual refere-se a o nosso pediatra, B, Nelson Pediatrics, C, uma cópia do Nelson Pediatrics, ou Nilson, não sei, D, os diagnósticos do nosso pediatra. Então vamos ver a frase. Eu possuía uma cópia do Nilson Pediatrics. Então a gente sabe que isso aqui é uma revista, um livro, um jornal, com o qual eu conferi os diagnósticos do nosso pediatra. Com o qual ele está falando do jornal. Ele usava esse jornal, ou revista, ou livro, para conferir o diagnóstico do pediatra. Então, vamos para a letra A. Nosso pediatra, com o qual não se refere ao pediatra, se refere à revista. Letra B, tem grandes chances, né, que vem aqui o nome da... Estou supondo que é uma revista. E letra C está falando quase a mesma coisa. E a letra B, o com o qual ele não se refere aos diagnósticos. Ele se refere à revista, o livro que ele usava. Então a letra A e a letra D a gente já pode tirar de cara. A gente fica entre B e C. Com o qual, para mim o que mata a charada é o artigo aqui, ó, o. Com o qual é com o livro. Esse aqui. Vamos supor que é um livro. Eu falei revista, né? Vamos supor que é um livro. Então, com o qual é o livro. Se ele falasse com a qual,
Aí a gente poderia ligar isso à cópia do livro. Então, uma cópia do livro, ou a cópia do livro, já fica descartada, porque ele fala com o qual. Então, é com o livro que ele usava para conferir o diagnóstico. Então, a nossa resposta aqui, letra B. Letra B. Tipo, aqui que lá ficou muito rabiscado. Com o qual se refere ao livro que ele usava. Então, vamos para 18. Questão 18. Todos os termos destacados têm natureza adverbial, exceto. Vamos grifar o exceto para não perder o costume. Circular ele aqui, para a gente lembrar que é o exceto. O que é adverbial? Adverbial tem a ver com o verbo. Tem a ver com o verbo. Adverbial. Então vamos lá, letra A. O fulano fuma a vida inteira. Aqui o verbo está aqui, fuma. Fuma é o verbo. A vida inteira. A vida inteira está dando característica ao que o verbo, a ação do verbo. Então ele fuma, fuma muito, fuma pouco, fuma cigarro comum. Ele fuma a vida inteira. Está dando até uma noção de tempo, né? De período. Então, esse a vida inteira tem a ver com o verbo, ele tem natureza adverbial. Vamos para a letra D. De tempos em tempos, um médico comete um erro ao tratar uma personalidade famosa. De tempos em tempos, o verbo aqui, ó, é comete, cometer. De tempos em tempos, um médico comete um erro. Ele também está falando de tempo, de um período. E ele está ligado a esse verbo. Ele está informando como, quando que esse verbo acontece, de tempos em tempos. Como a gente quer o exceto, então não vai ser nem a letra D, que está certo, né? E nem a letra A, que também estava certo. Agora vamos para a letra C. Deixa 30 mil reais guardado na gaveta. O verbo é deixa. Deixa. E deixa onde? Como? Quando? Na gaveta. Então, mas para onde, né? Ou como? Guardado na gaveta. Na gaveta está completando o verbo deixar. Então, também não é a letra C, porque a gente quer o exceto. Então, tem que ser, pelo amor de Deus, tem que ser a letra B. E a letra B está assim. E pasme, os próprios pacientes. Os próprios pacientes, ele não está alterando o verbo, alterando, complementando, se a gente considerar e pasme, né, como o verbo. Se a gente volta lá no texto, nessa parte o autor estava enumerando as pessoas que estavam sendo prejudicadas com o barateamento da saúde. Então, aqui, a letra B fica sendo a nossa resposta. O exceto, o que não tem natureza adverbial, é os próprios pacientes. Então, aqui, cadê? Aqui, ó, os próprios pacientes, eles não têm a natureza adverbial aqui nessa frase. Então, letra B é a nossa resposta. Vou pôr aqui grande para a gente ver. Letra B. Vamos então para o próximo, para o 19. 19. Essa 19 eu tive que estudar, viu? Porque meu calcanhar de Aquiles no português é essa parte de sintaxe. Em uma operação que ele tiraria de letra, vira... eu li errado, né? Abre aspas, uma operação que ele tiraria de letra vira uma complicação. O termo destacado exerce a função de: letra A, complemento nominal. Letra B, objeto direto. Letra C, objeto indireto. Letra D, predicativo do sujeito. Então vamos, que essa aqui é a mais difícil para mim, por enquanto. Qual é o termo?
O termo é uma complicação. Tá aqui. Vira uma complicação. Que a gente tem que saber primeiro o que é cada uma dessas coisas. Complemento nominal, objeto direto, indireto, predicativo do sujeito. A nossa frase é: uma operação que ele tiraria de letra vira uma complicação. Então vamos. Complemento nominal. O que é complemento nominal? Vamos aqui. Complemento nominal é um termo integrante da oração, cuja função é completar o sentido de um nome, geralmente substantivo, mas também adjetivo ou até advérbios. É acompanhado de preposição. Exemplo: o barulho dos vizinhos me incomoda. Então, o complemento nominal seria dos vizinhos. O nome seria barulho, né? E o complemento dos vizinhos. O horário da reunião, o horário é o nome, da reunião é o complemento. É sempre o mesmo. Eu tenho orgulho de mim mesmo. De mim mesmo é o complemento nominal de orgulho, nessa frase. Vamos ver se serve complemento nominal pra gente. Cadê? E o programinha sumiu. Tá aqui. Complemento nominal. A operação que ele tiraria de letra vira uma complicação. Ele não está completando a operação. Talvez o que ele tiraria de letra desse algum complemento, mas vira uma complicação, não é complemento nominal, porque não está completando o nome que seria a operação, uma operação. Então a gente já sabe que não é letra A. Objeto direto. Esse que era o trauma. Vamos lá. Objeto direto vem sempre associado a um verbo transitivo, liga-se ao verbo sem preposição, exigido por este, indica o paciente, o alvo ou o elemento sobre o qual recai a ação verbal. Os exemplos: Maria é o sujeito, vendia é um verbo transitivo direto, doces. Doce seria o objeto direto. Ele não precisou de preposição e ele completa ali o verbo. Vendia o quê? Vendia doces. No outro exemplo, as crianças é o sujeito, esperavam é o verbo transitivo direto, os pais, objeto direto. Então, vamos tentar lá no nosso exercício. Cadê? Aqui. Uma operação que ele tiraria de letra vira uma complicação. A gente não tem o verbo transitivo direto para esperar um objeto direto. Uma operação que ele tiraria de letra vira uma complicação. Tiraria é o verbo, né? Ou vira, mas esse vira está mais um verbo de ligação. Então, não. Agora vamos para o indireto. O indireto é quase a mesma coisa, só que ele pede mais complemento. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, a mudança é no verbo. Aqui é o verbo transitivo direto e no indireto vai ser um verbo transitivo indireto. O resto é parecido, ó. Vem sempre associado a um verbo transitivo, liga-se ao verbo através de preposição exigida pelo verbo, indica o paciente ou destinatário da ação verbal. Então, um exemplo: Davi gosta de música. Sujeito Davi, o verbo transitivo direto gosta, que se fala gosta, tem que falar do que? De música, objeto indireto. Tem a preposição de. A professora não confia em seus alunos. Sujeito: a professora, o verbo transitivo indireto confia e o objeto indireto em seus alunos, a preposição em seus alunos, objeto indireto. Então vamos voltar lá no nosso exercício. Uma operação que ele tira de letra vira uma complicação.
Do mesmo jeito que eu não enxergo aqui o objeto direto, também não enxergo o indireto. Então vamos pro último. Predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito. Vamos ver. Aqui. Expressa qualidade, estado ou condição do sujeito. É formado por adjetivo, substantivo ou pronome. Qualifica o complemento verbal e não o sujeito. Ele qualifica o complemento verbal e não o sujeito. Então, vamos voltar. Aqui. Uma operação seria o sujeito, né? Que ele tiraria de letra, vira uma complicação. Ele está classificando o complemento verbal. Se eu pegar vira como verbo, vira é um verbo, né? Vira uma complicação. Então, pelo gabarito, pelo que eu consegui extrair dessa questão e entender para fazer ela, esse uma complicação é um predicativo do sujeito. Então, a gente tira aqui, não é A, nem B, nem C, predicativo do sujeito. Então, 19, letra D. Vamos então para 20, questão 20. É assustador que ninguém tenha ouvido um termo desse. A oração destacada tem a função de sujeito, predicativo, objeto direto, complemento nominal. Bom, essa eu consegui fazer ela de cara, mas não sabia explicar. Eu sabia que era sujeito, apesar de ter essa cara de que não parece que é sujeito. Essa eu consegui resolver ela logo de cara, e aí olhei no gabarito e tinha acertado. Esse que ninguém tenha ouvido um termo desses é o sujeito dessa oração. Aí a gente está acostumado com uma frase, com uma oração, uma frase assim: sujeito, verbo e predicado. E essa frase aqui do exemplo, essa oração do exemplo, ela vem ao contrário. Ela vem o verbo com o predicado, primeiro, né? Verbo e predicado, e depois vem o sujeito. E o sujeito é enorme, e a gente está acostumado com ele pequenininho. Na verdade, você teria que ler essa frase meio que partida no meio, ao contrário, né? Você tem que começar a ler por aqui, ó. Que ninguém tenha ouvido um termo desses é o sujeito, né? E completa a frase: é assustador. Então, o verbo é e assustador é o predicado dessa frase. Então, que ninguém tenha ouvido um termo desses acaba sendo o sujeito dessa frase. Então, nosso gabarito conferido, né, no gabarito da prova é a letra A, é o sujeito da oração. Bom, no próximo vídeo a gente continua fazendo as questões 21, 22, 23, 24, 25. E aí termina a prova de português e começa a de noções de direito. O objetivo é terminar essa prova hoje, que já está demorando muito. A gente termina essa prova, que é a última prova que teve, TJMMG, e começa a estudar para a prova nova, fazendo os itens do edital, se possível, né? Todos os itens do edital antes da prova, fazendo no método de revisão por questões. Até o próximo vídeo.